Amém. Ainda em pé, por mais um instante, convido você que tem sua Bíblia para que possa abri-la nos Salmos de número 119. Nós vamos ler apenas um versículo, né? Salmo 119, versículo de número 105. Salmo 119, versículo 105, nós vamos ler juntos em voz alta apenas este versículo. Vamos juntos. Lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. Mais alto ainda, mais forte. Lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. Os irmãos podem se assentar. Queridos irmãos, o Senhor me deu uma palavra para compartilhar com a igreja neste dia, e eu confesso para os irmãos, né, que quando veio ao meu coração a respeito deste assunto, eu relutei, né, e pedi a Deus, falei: Senhor, é isso mesmo, não é uma outra palavra, né? Eu gostaria, né, de estar transmitindo, de estar comunicando alguma coisa à igreja, diferente daquilo que o Senhor colocou dentro do meu coração, ou pelo menos estava dentro do meu coração naquele momento, porque o Senhor me trouxe ao coração para falar sobre perdas, e eu fico pensando, irmãos, falar sobre perdas nunca é alguma coisa agradável, né? Não é uma coisa que nós estamos esperando ouvir, não é uma coisa que nós estamos esperando receber, e eu fiquei ali questionando dentro do meu espírito, junto a Deus, né, se de repente eu não estava equivocado com aquilo, né, se não era outra coisa que Deus queria falar. Mas o Senhor me fez entender, irmãos, que Ele tem algo para falar com a igreja nesta noite, não é? E em especial com alguém, né? Eu tenho certeza que a palavra vai falar com todos nós, mas eu acredito que, de repente, em especial, existe alguém aqui que precisa receber esta palavra. E quando o Senhor me deu a compreensão, né, de que realmente era isto que o Senhor queria tratar, e o Senhor tem um propósito em cima desta palavra, me veio ao espírito este versículo que nós acabamos de ler, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, e luz para o meu caminho. Então eu entendi, irmãos, que aquilo que Deus quer falar será lâmpada para os nossos pés, será luz para os nossos caminhos, e quem sabe de repente, em especial, para alguém ou para alguns nesta noite. Amém? Quero que você preste muita atenção aqui, né? Aquilo que o pastor disse, tratar sobre este tema é um tanto pesado, por isso é necessário que você redobre a tua atenção. Perda, o que é perda? Perda, a definição de perda é carência ou privação do que se possuía, extravio, sumiço, dano, prejuízo, ruína, né? Aqui está alguns dos sinônimos de perda. E me veio ao coração, e eu fui buscando e escrevendo aquilo que Deus me trazia ao coração, a respeito de perdas, não é? E existe perdas nas nossas vidas, irmãos, na vida de todos nós, que são chamadas, que nós consideramos como perdas inevitáveis, né? Perdas inevitáveis. Perdas inevitáveis é aquela que eu não tenho como evitar, né? Que vai acontecer na minha vida, que já aconteceu, que vai acontecer na tua vida, que já aconteceu, e que nós não demos causa e que nós não temos como evitar. Existe esse tipo de perda. Por exemplo, a morte de um ente querido, a morte de um amigo, de uma pessoa próxima, é uma perda que nós não temos como evitar. É uma perda que todos nós já tivemos, né? É uma perda que nós continuamos tendo, que será assim até que o dia chegue, também o dia da nossa morte, que deve ser, de repente, perda para alguém, ou para alguns. E seria bom, e será bom se for assim. Amém, irmãos? O duro se a morte de alguém não for perda para ninguém, né? Graças a Deus, já foi.
Mas não é assim, nós sabemos que não é assim. Né? A morte, ela é uma perda inevitável. E ninguém, jamais, né? Por mais intimidade, por mais comunhão, por mais santidade que tenha, ele vai deixar de passar por isso. Eu gostaria de ler um versículo com os irmãos, que está em Gênesis capítulo 23, versículo de número 2, né, se alguém que está aí puder nos ajudar. Gênesis capítulo de número 23, versículo 2, diz assim: E morreu Sara em Quiriate Arba, que é Hebrom, na terra de Canaã, e veio Abraão lamentar a Sara e a chorar por ela. Abraão, todos nós sabemos, é alguém chamado de o amigo de Deus, não é? Mas Abraão não foi poupado, assim como ninguém é poupado, né, de passar por este tipo de perda. Amém, irmãos? Então, vai considerando um tipo de perda que nós temos, são as chamadas perdas inevitáveis. Mas existem outras perdas que eu chamo aqui de perdas necessárias. Perdas necessárias. Quais são as perdas necessárias? Há perdas na vida que são necessárias para que possamos avançar no propósito de Deus. Há perdas na nossa vida que são necessárias para que possamos avançar dentro do propósito de Deus. Mateus capítulo 16, versículo de número 25. Vamos ver o que diz o texto. Mateus 16, 25 diz assim: Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Segura este versículo aí para nós. Você percebe, irmãos, que esse texto está falando de uma perda, mas de uma perda necessária, de uma perda que nos levará ao centro do querer de Deus, ao centro da vontade de Deus, ao centro do propósito de Deus. Que perda é essa? É a perda da nossa vida, do nosso eu, do nosso ego. O homem que não abrir mão disso, o ser humano que não abrir mão disso, que não estiver disposto realmente a perder a sua vida, ele não tem como encontrar ou como receber aquilo que Deus tem para ele. Portanto, esta perda é uma perda necessária. Não é possível eu alcançar tudo aquilo que Deus tem para mim, querendo fazer prevalecer o meu querer, querendo fazer prevalecer a minha vontade, querendo fazer prevalecer os meus sentimentos. A minha vontade, os meus sentimentos, os meus caminhos, certamente eles não se alinham ao pensamento de Deus, à vontade de Deus, ao caminho de Deus. Então é preciso abrirmos mão disso, é preciso perdermos isso para ganharmos aquilo que Deus tem para nós. O apóstolo Paulo, ele compreendeu tão bem esta verdade, que em algum momento ele chega a dizer: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, em outras palavras, não é mais o que eu quero, não é mais a minha vontade, não é mais do meu jeito, a partir de agora é do jeito de Deus, é da forma de Deus, é o querer de Deus. Então esta é uma perda necessária na vida de todos aqueles que desejam alcançar o que Deus tem de melhor para nós. Amém? Muito bem. Além das perdas inevitáveis, além das perdas necessárias, eu também vejo aqui, irmãos, que existe aquilo que eu chamei de perdas irreversíveis. Perdas irreversíveis. Há perdas que, uma vez consumada, nunca mais se reverterá. Há perdas que, uma vez consumada, nunca mais se reverterá. Há perdas que pode acontecer na minha vida ou na tua vida, na vida de qualquer pessoa, e de repente a gente consegue reconquistar novamente. Você perdeu aqui, mas você acaba ganhando novamente ali. Você perdeu hoje, mas você trabalha, você se empenha, você se esforça, você vai reaver novamente. Mas há perdas que são irreversíveis. Nós temos um versículo que nos faz entender isto. Mateus capítulo 16, versículo de número 26.
Diz o texto: pois o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou o que dará o homem em recompensa da sua alma? Esta é uma perda que, se acontecer, e na vida daqueles que acontecer, é uma perda irreversível. Amém, igreja? Se acontecer esse tipo de perda, não há mais o que fazer, né? O que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se ele perder a sua alma? Ou o que é que o homem vai dar em resgate da sua alma? Quando o Senhor tratou e deixou escrito na sua palavra a respeito do rico, deixa esse versículo, por favor, falou para nós a respeito do rico e de Lázaro, ele deixou para nós este exemplo, o exemplo de uma perda irreversível, de uma perda irreparável. Por quê? Porque aquele homem rico, apesar de ter tido todas as condições e todas as possibilidades de ter servido a Deus, com muita alegria, desfrutando daquilo que ele já possuía e servindo a Deus de uma forma intensa, aquele homem não pensou assim, não viu assim, e quando ele acordou para a realidade, era tarde demais, ele havia perdido a sua alma. Podemos aqui, de uma forma figurada, dizer que aquele homem pode ter ganho o mundo inteiro, que é o que o Senhor diz neste versículo, o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se ele vier a perder a sua alma, naquele estado em que ele se encontrava, quando é narrado aquele texto por Jesus, a palavra do Senhor diz que há um grande abismo entre ele, que estava no Hades, e Lázaro, que estava no seio de Abraão, onde o Senhor diz, tem um abismo entre nós, não há possibilidade daquele que está aqui passar para onde você está, e nem você sair de onde você está e vir para cá. Aquilo que o pastor disse há pouco, há perdas que são reversíveis, que nós temos condições de mudar, condições de reverter aquele quadro, aquela situação. O próprio Senhor, quando Ele nos traz as parábolas, descritas ali em Lucas, capítulo de número 15, quando o Senhor fala a respeito da 100ª ovelha, aquela ovelha que se perdeu, aquela ovelha que se desgarrou, aquela ovelha é resgatada novamente. Aquela ovelha, por um tempo, havia se perdido, mas depois ela foi reencontrada. A próxima parábola que o Senhor descreve ali é a parábola da dracma perdida. Aquela mulher que perdeu a sua dracma, mas depois de algum tempo ela tornou a reencontrar. E a última parábola daquele capítulo é a parábola do filho pródigo, que fala de um filho que se perdeu, mas que também, em algum momento, aquele filho retorna para a casa do pai. Então, há perdas nas nossas vidas que nós até podemos reverter, mas há outras que não, e nós temos que saber disso e tomarmos bastante cuidado também. Não estou me aprofundando, irmãos, em nenhum desses tipos de perdas aqui que o Senhor colocou no meu coração e eu escrevi, porque ainda este não é o foco da mensagem, não é o foco da palavra, é apenas uma introdução para que os irmãos entendam alguma coisa a respeito de perda. Nós falamos já das perdas inevitáveis, falamos das perdas necessárias, das perdas irreversíveis, mas ainda existe aquilo que eu chamei aqui de perdas lucrativas. Perdas lucrativas. Há perdas que nos traz benefícios. É interessante, nós pensamos, porque via de regra, perdas é sempre uma coisa que fala de tirar, de subtrair e, portanto, de faltar, de fazer falta, mas há perdas que são lucrativas, que são benéficas. Vamos ver isso em Filipenses capítulo 3, verso de número 8. Filipenses capítulo 3, versículo de número 8. Vamos lá? Aqui o apóstolo Paulo dizendo à igreja dos Filipenses: e na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Aqui nós vemos o exemplo de uma perda benéfica, de uma perda lucrativa. Quem conhece a história da vida de Paulo,
né, do apóstolo Paulo, vai se lembrar que Paulo ele era um doutor da lei, ele era um homem de extremo conhecimento da lei mosaica, né, ele era um judeu, né, que levava à risca os princípios da sua religião, né, especialmente a dos fariseus. Paulo ele era um fariseu. A palavra de Deus diz que Paulo ele foi instruído aos pés, né, de um dos maiores dos mestres da época, que foi Gamaliel. Então Paulo era um homem de profundo conhecimento, né, daquilo que determinava a lei mosaica, mas no entanto ele não conhecia, ele não tinha até então a revelação de fato do plano de Deus, da vontade de Deus, do amor de Deus, né? Paulo ele era tão somente um religioso, né, que ninguém tinha do que acusá-lo, né? Ele realmente era um religioso que, dentro daquele princípio, ele era um exemplo, mas quando ele tem um encontro real e verdadeiro com Jesus, aí quando o Senhor passa a trazer a ele a revelação daquilo que era o seu querer e a sua vontade, volta esse versículo para mim. A palavra de Deus diz que Paulo, ele se coloca como perda, não é? Tudo aquilo que ele conheceu, tudo aquilo que ele aprendeu, tudo aquilo que ele acumulou de conhecimento ao longo da sua vida, ele tem como perda pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus. Amém, irmãos? Quando nós passamos a conhecer a Deus verdadeiramente, quando nós passamos a conhecer ao Senhor, quando nós passamos a conhecer a sua vontade, não é? Todo o mais conhecimento humano, natural, que nós podemos ter, ou que nós podemos ter adquirido, não é? Isso, na verdade, meu querido irmão e irmã, não significa nada, não é? Por isso Paulo diz, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo Jesus. Então, este é o tipo de perda que ela é benéfica, ela é lucrativa. Nós perdemos de um lado, mas nós ganhamos de uma forma excelente de outro lado. Ainda existe mais um tipo de perda que me veio ao coração e eu coloquei aqui, e esta perda é aquela que realmente o Senhor quer falar conosco nesta noite. E aqui, meu querido irmão e irmã, começa a mensagem de Deus para o teu coração. Aqui, a partir de agora, desse ponto, começa a mensagem de Deus para o nosso coração. Nós colocamos até agora, apenas para exemplificar alguns tipos de perdas, mas desta perda, em especial, é aquilo que eu chamo aqui de perdas desnecessárias. Perdas desnecessárias. Existe nas nossas vidas, na vida das pessoas, perdas que não precisariam acontecer. Há perdas desnecessárias que não estão nos planos de Deus, que não trará nenhum benefício, ao contrário, só trará sofrimentos e são causadas por não ouvir a Deus e não estar atento aos sinais que Deus dá. Perdas que não precisariam acontecer, perdas que de repente eu já experimentei, que talvez você já tenha experimentado, e que alguém nesta noite pode estar precisando desta palavra, porque de repente você está às vistas de tomar uma grande decisão, e você só pode tomar esta decisão realmente na direção do Senhor, para que não lhe ocorra nenhuma perda que de fato não está dentro do plano de Deus, nem da vontade de Deus. Eu tenho um texto, irmãos, que eu quero ler com você, um texto um pouco longo, mas eu gostaria que você tivesse paciência. Não vou me delongar nele, mas é necessário que a gente leia para ter uma boa compreensão daquilo que Deus quer tratar. Atos, capítulo de número 27.
Nós vamos ler a partir do primeiro versículo até o versículo de número 25. Os irmãos podem acompanhar a leitura aí na projeção. Diz assim o texto: E como se determinou que havíamos de navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião por nome Júlio, da corte Augusta. E embarcando nós em um navio adramitino, partimos navegando pelos lugares da costa da Ásia, estando conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. E chegamos no dia seguinte a Sidom, e Júlio, tratando Paulo humanamente, lhe permitiu ir ver os amigos para que cuidassem dele. E partindo dali fomos navegando abaixo de Chipre, porque os ventos eram contrários. E tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia. E achando ali o centurião um navio de Alexandria, que navegava para a Itália, nos fez embarcar nele. E como por muitos dias navegássemos vagarosamente, havendo chegado apenas defronte de Cnido, não nos permitindo o vento ir mais adiante, navegamos abaixo de Creta, junto de Salmone. E costeando-a dificilmente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazéia. E passado muito tempo, e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava, dizendo-lhes: Varões, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e carga, mas também para as nossas vidas. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo. E como aquele porto não era cômodo para invernar, os mais deles foram de parecer que se partisse dali para ver se podiam chegar a Fênix, que é um porto de Creta que olha para a banda do vento da África e do Coro, e invernar ali. E soprando o sul brandamente, lhes pareceu terem já o que desejavam, e fazendo-se de vela, foram de muito perto costeando Creta. Mas não muito depois deu nela um pé de vento chamado Euroaquilão, e sendo um navio arrebatado e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixamos ir à toa. E correndo abaixo de uma pequena ilha chamada Clauda, apenas pudemos ganhar o batel. E levado este para cima, usaram de todos os meios, cingindo o navio, e temendo darem as costas na Sirte, amainadas as velas, assim foram à toa. E andando nós agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte aliviaram o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as nossas próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo havia já muitos dias nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. E havendo já muito que se não comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Fora na verdade razoável, ó varões, ter me ouvido a mim e não partir de Creta, e assim evitaria este incômodo e esta perda. Mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim como a mim me foi dito. Amém. Amém, irmãos? Queridos irmãos, o que é que nós vemos aqui na leitura deste texto? Um extenso texto, são 25 versículos que nós acabamos de ler. Nós vemos aqui o relato de uma grande perda. O apóstolo Paulo, preso em Jerusalém, pediu para que fosse julgado em Roma pelo imperador, por César, e a palavra de Deus diz que então Paulo
ele é conduzido, não é? Estava sob a guarda de um centurião, e este centurião deveria levá-lo, talvez com outros prisioneiros, até Roma, a apresentar-se a César. E eles tomam uma embarcação, e depois, num outro momento, uma outra embarcação, mas a palavra de Deus nos diz aqui que, naquele momento, o vento era contrário, e eles já começavam a navegar com dificuldade. E quando chegaram ao porto de Creta, a palavra de Deus diz que Paulo orienta, Paulo argumenta que eles não deveriam continuar viagem, porque a viagem seria perigosa e seria danosa, não só para o navio, para tudo aquilo que tinha ali, mas para as suas próprias vidas. E a palavra de Deus nos faz saber, então, nos versos de 9 a 11, se puder voltar para mim, Atos 27, versículo 9, nós vamos à leitura dele até o verso 11, fica mais fácil para que todos os irmãos acompanhem. Atos 27, versículo 9, diz aqui o texto: passado muito tempo e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava, dizendo-lhes: varões, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e carga, mas também para a nossa vida. Verso 11. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo. Segura aí para nós. Os irmãos entendem? Estavam ali naquele navio, naquela embarcação, além de homens, também mercadorias, cargas que estavam indo para a Itália, que estavam indo para Roma, mas diante daquilo que se acenava, diante daquilo que eles já podiam perceber, Paulo então se levanta e diz: é perigoso esta viagem, isso aí vai causar grandes problemas e trazer grandes prejuízos, não só para o navio, para a carga do navio, mas também para as nossas vidas. Mas o que é que o versículo de número 11 fala? Que o centurião acreditava mais naquilo que o piloto estava dizendo, naquilo que o mestre daquela navegação estava dizendo, do que naquilo que Paulo dizia. E humanamente falando, de uma forma humana, de uma forma racional, de repente nós podemos até imaginar que aquele centurião tinha razão. Afinal de contas, ele estava ouvindo o piloto daquele navio, daquela embarcação, estava falando o mestre que tinha responsabilidade sobre aquela navegação, ou seja, estava falando com homens experientes, com homens que conheciam do mar, que conheciam de navegação, estavam falando com especialistas. E às vezes, irmãos, nós erramos justamente por conta disso. E eu quero que os irmãos se atenham ao subtema desta mensagem, onde nós estamos tratando agora e aonde o Senhor falou ao meu coração. Estamos falando a respeito de perdas desnecessárias, perdas que não precisam acontecer. E não existe nenhum mal, não existe nenhum problema, irmãos, em você querer ouvir um especialista. Aliás, todos nós apreciamos ouvir um especialista, mas preste atenção em nome de Jesus Cristo. De repente você está diante de uma situação que você vai ter que tomar uma decisão e que você já consultou um especialista e você já teve direção desse especialista, mas eu quero lhe dizer que antes do especialista e acima do especialista está a voz de Deus. Amém, igreja? Porque o especialista, por maior e melhor que ele seja, ele não deixa de ser homem. É bom ouvir os especialistas? É claro que é. Nós não estamos aqui negando isto. É bom consultar um especialista, estamos falando aqui em qualquer área, irmãos, qualquer área. Qualquer área da vida que você precisa tomar uma atitude, ter uma ação, fazer alguma coisa. A opinião de um especialista, ela é importante. Mas antes de nós querermos e atentarmos única e tão somente na voz de um especialista, nós precisamos ser sensíveis para ouvir a voz de Deus. Para ouvir a voz de Deus. E aqui o que o texto sagrado diz, que este centurião, aquele que tinha a responsabilidade dos presos, que deveria levá-los até Roma, até César, ele deu mais ouvido, deu mais atenção
a voz do piloto, a voz do mestre, do que aquilo que Paulo realmente estava dizendo, e assim eles continuam viagem, né? Mas o texto sagrado vai nos dizer, né, aquilo que aconteceu durante essa viagem, né? Uma forte tempestade açoitou aquela embarcação onde eles estavam, não tinham mais controle, precisaram baixar as velas e deixar que o navio fosse à deriva, que o navio fosse à toa, porque eles já não tinham mais controle sobre nada, inclusive temendo bater em alguma encosta, alguma rocha, né? e perder até a própria vida. A palavra de Deus, de uma forma clara, diz que por muitos dias eles ficaram sem ver a luz do sol nem estrela, era uma escuridão total, se misturava dia com a noite, já não sabia mais, né? Perderam o ânimo, perderam tudo, nem comer já não comiam mais. Chegou ao ponto, a palavra de Deus diz, deles terem que aliviar a carga do navio, o peso do navio, né? Todas aquelas mercadorias que eram transportadas, que eram levadas, tiveram que se lançar ao mar. A palavra de Deus diz, Paulo dizendo que com as próprias mãos eles tiveram que lançar toda a embarcação, tudo aquilo que pertencia ao navio, ali ao mar, para tentar aliviar o peso, não é? Ou seja, um prejuízo grande, e ainda eles temiam pela própria vida. Mas aí então nós vamos observar o que diz a palavra do Senhor no versículo de número 21, Atos 27, verso 21. Paulo dizendo aqui, novamente, né, diz o texto, havendo já muito que não se comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse, fora na verdade razoável, ó varões, ter me ouvido a mim, e não partir de Creta, e assim evitariam este incômodo e esta perda, né, nesta tradução, perdição, mas é esta perda, segura este verso aí. Paulo, então, quando ele tem a oportunidade de novo, né, diante de tudo aquilo que havia acontecido, ele diz, olha, teria sido melhor se vocês tivessem me ouvido, né, teria sido melhor se vocês tivessem dado atenção, teria evitado, né, toda essa desgraça, teria evitado todo esse prejuízo, teria evitado toda essa perda, né? Ou seja, foi uma perda que poderia ter sido evitada, uma perda desnecessária. Quem sabe talvez alguém agora, né, neste momento, possa relembrar de algum momento da sua vida em que você teve uma perda que foi desnecessária. É uma perda que aconteceu justamente porque você, meu querido irmão e irmã, de repente não deu ouvido à voz de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus, Ele sempre fala conosco. Deus, Ele sempre vai trazer sinais. Deus, Ele sempre vai mostrar. A coisa não vai acontecer, meu querido irmão e irmã, de uma forma abrupta, né? A menos que tenha plano de Deus e projeto de Deus, mas os planos de Deus e os projetos de Deus são sempre para nos abençoar. Mas quando nós estamos para tomar uma decisão, né, como homens de Deus, como mulher de Deus, e Deus sabe que aquilo ali não vai ser bom para nós, você tenha certeza absoluta que Deus vai falar, que Deus vai te avisar, que Deus vai dar sinais. É que muitas vezes, infelizmente, os nossos ouvidos são agravados, são fechados para ouvir a voz de Deus, né? Nós somos insensíveis muitas vezes para perceber os sinais que Deus dá, mas Deus dá. Só que para nós, ouvir a voz de Deus seria talvez alguma coisa mais ou menos assim, eu entro no meu quarto, fecho a porta do meu quarto, dobro o meu joelho, e um anjo do Senhor aparece ali no canto e fala comigo. Não é assim, irmãos. Deus pode falar desta forma, mas não é assim. Esta palavra nesta noite, Deus está falando com pessoas aqui, em particular, está falando com a igreja como um todo, mas está falando com pessoas em particular. Deus tem falado com você, Deus tem te dado sinais, Deus tem mostrado, meu querido irmão e irmã, percebe bem, eles já, desde que saíram, já viram que a navegação, ela ia com dificuldade, os ventos já eram contrários, os ventos já sopravam de forma contrária, eles já tinham que ir costeando, porque eles não tinham a segurança necessária, era um sinal. E depois, então, Deus usa Paulo para falar o que eles deveriam fazer, mas ainda assim eles continuam,
E nós precisamos entender isso, e Deus fala de muitas formas, como já disse. Deus, se Ele quiser usar um anjo para falar comigo ou com você, Deus pode usar. Deus, Ele fala com você aqui dentro do templo, mas Deus pode falar com você em qualquer outro lugar. Deus pode falar com você na tua casa, Deus pode falar com você no trabalho, Deus pode falar com você através do pastor, de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, mas Deus pode usar qualquer outra pessoa, Deus pode usar uma criança, Deus pode usar inclusive um incrédulo, uma pessoa que nem conhece a Deus, nem teme a Deus, mas Deus usa a boca dele para falar com você, para falar conosco, só que de repente a gente diz, mas esse homem é um incrédulo, ele nem conhece a Deus, como é que ele vai falar uma coisa dessa aí? Deus usou até uma mula para falar com o profeta. Amém, igreja? O que eu e você precisamos é estar alinhados com Deus, alinhados com a vontade de Deus, conectados com o Senhor, para ouvirmos a voz dEle ou percebermos pelo menos os sinais que Deus dá acerca daquilo que a gente está imaginando fazer, e aquilo que eu falei, isso vale para qualquer área da vida. Amém, igreja? Porque perdas existe em todas as áreas. Nós podemos falar, por exemplo, de perdas materiais, de perdas financeiras, negócios que de repente você pode fazer, qualquer um pode fazer, e aquilo pode oferecer um risco, pode ser uma perda. Podemos falar de perda material, de perda financeira, podemos falar de perda da saúde, está perdendo a saúde, ou está numa rota de perder a saúde, numa rota de colisão, com um problema, com uma enfermidade, mas vai haver sinais, Deus vai falar, de alguma forma Deus vai mostrar, às vezes perda na família, às vezes perdas em outras áreas, perda no ministério, perda na vida espiritual. Tenha certeza absoluta, meu querido irmão e irmã, eu tenho convicção que desde a abertura deste culto até agora, de muitas formas, Deus já tem falado. Amém, igreja? Deus já tem falado, e é necessário que nós tenhamos essa percepção. Eu, inclusive de manhã, eu citei isso, apenas para tentar de alguma forma ilustrar a maneira como Deus fala e como nós precisamos ouvir a voz de Deus, e o quanto que muitas vezes nós somos teimosos e não damos ouvido. Muitos dos irmãos aqui já sabem isso, eu já falei em outras oportunidades, talvez alguém nunca ouviu eu dizer ainda isso aí, mas quando nós estávamos para construir, ou já estávamos construindo este templo aqui, estávamos ainda em construção neste templo, alguns irmãos chegavam para mim e perguntavam, pastor, vai ter ar-condicionado lá na nova igreja? E eu, como eu não gosto de ar-condicionado, eu dizia, não vai ter ar-condicionado. Não vai ter ar-condicionado, pastor? Não vai ter. O engenheiro elétrico que nós contratamos para fazer toda a parte de projeto elétrico da igreja, uma das coisas que ele me perguntou foi sobre o ar-condicionado. E o ar-condicionado, pastor, como é que vai ser? Eu falei, não vai ter ar-condicionado. Não vai ter ar-condicionado? Não vai ter ar-condicionado. Tá bom. Ele foi contratado para fazer o projeto, o pastor da igreja sou eu, se eu falou que vai ter ar-condicionado, tem ar-condicionado, se eu falar que não vai ter ar-condicionado, não tem ar-condicionado, ninguém fica argumentando, eles apenas perguntam e ouvem, às vezes tira até as próprias conclusões, mas ficam quietos, por respeito acaba ficando quieto. Não vai ter ar-condicionado, pastor? Não vai ter. Aí passa mais um tempo e a obra está andando, a igreja nós estamos construindo. Alguém chega novamente e pergunta, viu, pastor, vai ter ar-condicionado na igreja, né? Eu falei, não vai ter ar-condicionado na igreja. Que coisa, né? Por que tanto ar-condicionado desse jeito? Aí um dia eu estou ouvindo uma mensagem, ouvindo uma pregação, eu acho que pelo YouTube, não me lembro, e dentro daquela mensagem, dentro daquela pregação, no assunto que aquele pastor estava discutindo, ele disse o seguinte, ele falou, se eu fosse um membro de igreja, ele era um pastor, mas ele disse, se eu fosse um membro de igreja, eu iria escolher para eu congregar uma igreja que tivesse um bom trabalho infantil, eu iria escolher uma igreja que tivesse um bom estacionamento, e eu iria escolher uma igreja que tivesse ar-condicionado. Falei, não é possível um negócio desse, Aí passou mais um tempo,
Um dia estou no telefone conversando com o pastor Roberto de Avaré, superintendente de Avaré, amigo meu, e a gente conversando, ele falando lá da igreja dele, eu falando daqui, e vai conversa para lá, e fala da construção, e ele diz, vai ter ar-condicionado, né, João? E eu falo, vai ter sim. Está tudo certinho já para a gente colocar o ar-condicionado. E aí não teve jeito, né, irmãos? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, irmãos, quantos sinais Deus precisou dar, porque você imagine aqui esse ambiente, hoje nós estamos com pouca gente, mas você imagina essa igreja com 500 pessoas, no mês de dezembro, só com ventilador virando, jogando ar quente para lá e ar quente para cá, teria sido o maior desastre que teria feito, ter construído um templo como esse, e não ter colocado o ar-condicionado, e Deus já sabia disso, e Deus já estava falando, e Deus já estava dando sinais, até que a cabeça dura amoleceu. Amém, igreja? Você entende isso? Era um prejuízo, teria sido um prejuízo, construirmos o templo e não termos o ar-condicionado, mas eu estava certo, determinado, que não teria o ar-condicionado. E Deus falando, Só faltou Deus usar uma mula realmente, Só faltou isso, porque cada um que eu conversava perguntava, pastor, vai ter? Não, não vai ter. Vai ter? Não, não vai ter. Vou ouvir uma pregação que eu não me lembro nem quem era mais o pastor, que eu nem sei, nunca vi na frente, e ele vem falar que a igreja que ele gostaria de congregar teria que ter um bom trabalho infantil, estacionamento e ar-condicionado. Senhor, trabalho infantil, nós temos um trabalho bom até, um trabalho razoável, Podemos dizer bom. Temos um bom estacionamento. Então, o que está faltando? Ouvir a voz de Deus, ouvir Deus falar. Porque existem perdas que não precisam acontecer na nossa vida. Amém, igreja? Eu falei de algo aqui pequeno, você falar de um ar-condicionado é uma coisa pequena, mas há muitos outros prejuízos que podem acontecer na vida de qualquer um de nós, pelo fato de não darmos ouvidos à voz de Deus, pelo fato de não sermos sensíveis aos sinais que Deus dá. Vemos, ou realmente não entendemos, ou fazemos de conta que não entendemos, ou preferimos ouvir um especialista, e de repente, quando damos conta, o prejuízo já foi grande, e às vezes prejuízos até irreversíveis, como nós já falamos aqui. Existe um outro texto dentro da palavra de Deus, nós não vamos ler, mas você se lembra e você conhece bem, que retrata exatamente isto, que é aquela passagem de Jonas. No caso de Jonas aconteceu algo bem parecido, bem próximo com isso aqui, porque a palavra de Deus diz que Jonas estava naquele barco e de repente uma grande tempestade assolava aquele navio e eles tiveram que também lançar fora toda a carga do navio, para que o navio não viesse a afundar, não viesse a naufragar. E qual a razão disso? Alguém que tomou uma direção errada daquilo que Deus havia falado. Deus havia falado para ele de um lado e foi para outro lado. E por conta disto, houve uma perda, uma grande perda desnecessária. Mas eu encerro, irmãos, para que você possa guardar isso no teu coração, dizendo o seguinte, que todas as perdas, infelizmente, não é apenas aquele que deu causa que sofre as perdas, sofre ele e as pessoas que estão com ele, sofre ele e as pessoas que o acompanham, as pessoas que estão ao seu redor, a sua casa, a sua família, a empresa, a igreja, as pessoas que estão à nossa volta são as pessoas que muitas vezes acabam pagando junto o preço de uma conta que às vezes ela não deu causa. Quem sabe até foi alguém usado por Deus para falar conosco, para nos alertar, para abrir os nossos olhos, para abrir o nosso entendimento, para que a gente possa verdadeiramente tomar a atitude certa, da forma certa, na direção certa e evitar perdas desnecessárias. Aqui, voltando ao caso do naufrágio de Paulo, Deus ainda deu graça, porque o texto sagrado diz que foi somente um navio com a sua carga que se perdeu, Todos aqueles homens, 250 homens que estavam naquela embarcação, foram depois acabar dando, numa ilha, na ilha de Malta, e ali todos puderam ser salvos, salvar as suas vidas, porque o Senhor prometeu isso.
tá? Mas às vezes há coisas que podem nos levar a consequências até mais trágicas. Que o Senhor te dê graça, que você tenha entendimento, né? E antes de qualquer decisão, antes de qualquer atitude, né? Antes de qualquer coisa, não deixe de ouvir a voz de Deus e esteja sempre atento aos sinais que Deus dá, porque Deus quer evitar o pior para a nossa vida, em todos os sentidos. Amém? Que Deus te abençoe e coloque-se em pé no teu lugar.